A autolesão entre adolescentes é um assunto, assim, bem delicado, mas que a gente precisa encarar de frente, principalmente dentro das escolas. Por isso, preparamos este material, que é um guia pensado para educadores, com dois objetivos bem claros. Primeiro, entender o que está por trás desse comportamento e, o mais importante, saber como agir para proteger e dar apoio. E aí fica aquela pergunta que, com certeza, muitos educadores se fazem, né? O que eu faço quando eu percebo que um aluno está sofrendo? A escola é, claro, um lugar de aprendizado, mas para muitos jovens é também o primeiro lugar onde um pedido de ajuda, mesmo que silencioso, aparece. Entender o nosso papel nessa hora é fundamental. Para organizar o nosso bate-papo, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender esse sofrimento silencioso. Depois, por que os jovens se machucam. Em seguida, quais são sinais de alerta na escola. Daí, como agir e encaminhar. E, por fim, como a escola pode ser uma verdadeira rede de apoio. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, a gente precisa construir uma base sólida. Afinal, o que é exatamente o comportamento autolesivo? E por que ele aparece com tanta frequência justamente na adolescência? A definição é bem direta. É um ato intencional de causar dano ao próprio corpo. A palavra-chave aqui, gente, é intencional. Não estamos falando de acidente, sabe? É uma ação pensada que mostra um sofrimento muito profundo. E claro, isso é diferente de práticas como tatuagens ou piercings, que têm outra função. E por que isso é tão relevante para o ambiente escolar? Porque os estudos mostram que o início desse comportamento costuma acontecer ali entre os 13 e 14 anos. Exatamente a fase em que os adolescentes estão com a gente no dia a dia sob o cuidado dos educadores. Agora, vamos para a pergunta talvez mais complexa. Por quê? Entender a função por trás do ato é o primeiro passo para ter uma abordagem com empatia e que funcione de verdade. A autolesão não é o problema em si, mas um sintoma de uma dor muito maior. Esse esquema aqui no slide ajuda muito a gente a entender as duas grandes categorias de motivações. As razões podem ser intrapessoais, ou seja, uma tentativa de lidar com um turbilhão de emoções internas, ou interpessoais, que é uma forma de comunicar para o mundo um desespero que não se consegue colocar em palavras. Detalhando um pouquinho mais, no nível intrapessoal, o ato pode servir para aliviar uma dor emocional que é insuportável, quase como uma anestesia, sabe? Já no interpessoal é uma forma de comunicação. E aqui tem um ponto fundamental. Aquele argumento de que o adolescente só quer chamar atenção não pode ser usado para diminuir o comportamento. Pelo contrário, é um pedido de ajuda legítimo e desesperado. Pois é, nenhum comportamento surge do nada. Ele é influenciado por um conjunto de fatores. Dentro da família, um ambiente mais hostil pode ser um gatilho. No lado pessoal, características como baixa autoestima deixam a pessoa mais vulnerável. E no social, que é onde a escola tem um papel gigante, o bullying e a rejeição são fatores de estresse enormes que a gente pode observar e combater. Certo. Com essa base de conhecimento, como é que os educadores podem, na prática, identificar um aluno que está precisando de ajuda? Vamos ver agora como isso se manifesta no dia a dia da escola. A chave aqui é a observação atenta e contínua. Muitas vezes os sinais não são gritantes, sabe? São mudanças sutis, mas persistentes, no comportamento, na aparência e no jeito do aluno interagir com os outros. Olha só essa lista concreta de alertas. Ficar de olho no uso de roupas de manga longa mesmo num dia de calor. Observar se aparecem curativos com frequência e as desculpas são meio vagas. Notar uma queda brusca nas notas ou um isolamento repentino dos amigos. É importante dizer, nenhum desses sinais sozinho confirma alguma coisa, mas a soma deles deve sim acender o nosso alerta. Ok, o alerta foi ligado. E agora, qual é o próximo passo? Essa é talvez a parte mais crítica de todo o processo. A forma como a gente age pode ser a diferença entre o aluno aceitar ajuda ou se fechar ainda mais. Uma conversa calma, sem julgamentos, deve tentar entender estes 6 pontos que a gente vê na tela, desde a função do ato até se havia intenção de morrer. Não é um interrogatório, é uma avaliação cuidadosa para a gente ter a dimensão da gravidade. Por isso, perguntas abertas como você estava se sentindo antes disso acontecer são sempre melhores do que por que você fez isso. E o interessante deste slide é que ele visualiza o resultado daquela avaliação. As informações que a gente coleta na conversa ajudam a classificar o risco como baixo, médio ou alto. Isso vai direcionar a urgência e o tipo de encaminhamento que a gente precisa fazer. A abordagem correta é tudo. É preciso criar um ambiente seguro, privado e de empatia.
E um ponto crucial é ser honesto sobre a confidencialidade. A gente precisa deixar claro que, por se tratar de um risco, os responsáveis e as autoridades certas vão precisar ser informados, e enquadrar isso como um ato de cuidado e não como uma traição da confiança. E isso nos leva a um aspecto legal que a gente não pode fugir. A Lei 13.819, de 2019, é muito clara. Casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada em crianças ou adolescentes são de notificação compulsória ao Conselho Tutelar. Isso não é uma opção, é uma responsabilidade legal da escola, parte do protocolo de proteção. Para a gente fechar, vamos reforçar o poder imenso e positivo que a escola tem. Mais do que um lugar que identifica o risco, ela pode e deve ser um pilar de proteção e, principalmente, de prevenção. Essa citação da fonte, nossa, ela diz tudo, né? É a prova do impacto gigantesco que um educador pode ter. Um professor atento, um funcionário que oferece um ouvido amigo, um ambiente escolar que acolhe, tudo isso pode ser o fator decisivo para um adolescente encontrar outras saídas para sua dor e quebrar o ciclo da autolesão. Então, toda essa análise nos deixa com uma reflexão final que é uma provocação. A tarefa não é só reagir à crise. O grande desafio é construir ativamente uma cultura escolar onde a saúde mental é prioridade, onde cada aluno se sente visto, validado e, acima de tudo, seguro para pedir ajuda. Essa sim é a verdadeira essência da segurança escolar.